Bem, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estou com problemas para fazer a live, né? Então eu vou fazer um vídeo gravado aí, que eu não sei se vai ficar muito tempo no ar, eu não sei, mas eu preciso desabafar esse ponto. Se vocês me acompanham há muito tempo, ou viram aqui, ou vocês viram pelo vídeo anterior que eu liberei de membros aí, que eu falo que de moeda endógena e moeda exógena, tá? O como o dinheiro é criado, né? E esse canal sempre fez uma cruzada sobre a ideia de M2, né? Que os célebres bitcoins aí falam que M2 é igual à inflação. Não, Léo, quem falou isso foi a escola austríaca. Não, a escola austríaca nunca falou isso. A escola austríaca tem em Mises a afirmação na página 408 da edição em inglês do Instituto Mises, do livro Ação Humana, fala o seguinte, que inflação é o aumento da base monetária, ou da oferta monetária, é o aumento da oferta monetária. Mises diz que inflação é o aumento da oferta monetária, não correspondida pelo aumento da demanda monetária. E 4, 5 páginas depois, ele fala que o desinvestimento é plenamente capaz de ter os mesmos efeitos que o aumento da oferta monetária e que o aumento da oferta monetária, seja por impressão de dinheiro, seja por maior disponibilidade de minas de ouro, Mises diz. Mas ele diz que o desinvestimento, o que é desinvestimento? Quando as pessoas retiram dinheiro que está na poupança e colocam para consumo. Ou seja, isso aumenta a quantidade de dinheiro circulante, mas veja, sem aumentar a base, nem por moedas de ouro na época, né? Porque uma coisa importante que quando Mises está falando do padrão ouro. Mises não tem outra maneira de fazer dinheiro na época de Mises, senão por moeda exógena. Por quê? Porque a moeda era lastreada em ouro. Na época que Mises diz. Houve a transição da guerra, mas querendo ou não, era o padrão ouro clássico ainda, tal. Muito bem. Você muda para o padrão ouro-dólar em 44 para 46, né? Até a aplicação de Bretton Woods. Então ele está falando de moeda fixa, em moeda de ouro que tem um referente circulante, mas qualquer circulante mais do que o ouro, de fato, é senhoriagem. De fato, é moeda exógena. Veja um vídeo anterior, tá? Mas ele diz que o aumento da oferta circulante de moeda, mesmo que a quantidade de moeda seja a mesma, o desinvestimento, ou seja, a transformação de poupanças ou investimentos em consumo, gera o aumento circulante que gera efeitos iguais ao aumento da oferta monetária, não correspondida pela demanda, e o aumento de minas de ouro, né, que gerou mais dinheiro circulante. E quando ele diz isso, ele está falando quais são esses efeitos análogos? O aumento do nível de preços? Não. Porque ele já disse no começo do capítulo que o aumento de nível de preços não gera inflação. Não gera. Que o aumento do nível de preços não é inflação. Ele fala no começo do capítulo que inflação é o aumento da quantidade de moeda. Não correspondida pela demanda monetária. Só que se você tem mais circulação, é porque a demanda monetária diminuiu. Léo, como assim? Sim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês confundem este diabo de M2 com escola austríaca, vocês estão fazendo uma confusão do diabo. Porque isso está errado. Por que está errado? M2, M1, M2, M3 e M4 não são base monetária. M1, M2, M3, M4 não são a base monetária. Base monetária é M0. Base monetária é a quantidade de dinheiro que existe e reservas. M1, M2, M3 e M4 são agregados monetários. Ou base monetária alargada. Porque base monetária é a quantidade de dinheiro. Agregados monetários são bens suplementares, são bens substitutos. Bens o quê? Bens financeiros substitutos ao dinheiro. São quase dinheiro. Você pode considerar a base monetária? Pode, mas para que fins? De base monetária alargada, para fins monetaristas, para fins keynesianos, para fins até de MMT. Tá? Para a escola austríaca, isso não é base monetária, nem para monetaristas, nem para keynesianos, né, neo-keynesianos, para qualquer outra escola econômica, mas você pode considerar para fins de agregados, para fins de política monetária.
Para os austríacos, isso não é base monetária de maneira alguma. Por quê? Pessoal, inclusive eu fui pulando, vocês estão vendo essa placa aqui? O meu curso Economia para Finanças, eu trato disso, eu explico teoria do valor, eu explico teoria do valor austríaca, porque é Menger, eu explico todas as coisas de economia que você tem que saber para decisões caso você queira se aventurar no mercado financeiro, comprar título público, comprar ouro, comprar prata, comprar dólar. Não falei de Bitcoin, mas você pode, tem uma parte que eu falo que dá para você aproveitar isso aí, mas é pouca coisa. São 10 horas de curso com 30 aulas, tá? Um pouco mais de 10 horas de curso com 30 aulas. Tá lá na Hotmart. Nós estamos na promoção da Black Friday. 20% de desconto. Cupom BF20. Esse desconto começou ontem, dia 22 de novembro. Vai até dia 24 de novembro, às 11 horas da manhã. Ou para as primeiras 30 pessoas apenas. Após 30 pessoas, esse desconto vai ser desligado, tá certo? Então corram lá, comprem. Nós estamos na semana da Black Friday. Black Friday vai ser aí só dia 28, né, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, nós estamos na semana da Black Friday e essa é a promoção, tá? Mas, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. O link tá na descrição, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte. O que é que Mises está falando em ação humana? Porque você vai falar, Léo, mas você tá mentindo, porque em 6 lições ele disse que isso é inflação. 6 lições ele fala que inflação é aumento da base monetária. Primeiro, Mises era falando de alemão que depois aprendeu inglês. Ele estava dando palestra em inglês em Buenos Aires. É uma palestra, 6 lições são palestras feitas muito depois, eu acho que 40 anos depois que ele escreveu a Ação Humana e Teoria da Moeda do Crédito. Aquilo ali eram palestras, ele não queria publicar aquilo, é uma publicação póstuma. Quando eu faço um vídeo aqui, eu venho nos comentários e falo, olha, eu falei tal coisa, mas eu quis dizer tal coisa. Imagina uma palestra que foi transcrita. Então, por quê? Porque eu quero falar para vocês essa afirmação dele, sem a parte da demanda monetária, é uma besteira vocês levarem isso em consideração, não por ele, mas vocês entenderem que tem que ser levado em consideração a demanda monetária. Por que tem que ser levado em consideração a demanda monetária? Porque toda a teoria austríaca e a visão neoclássica é o seguinte: tudo você tem oferta e você tem demanda. Aqui é oferta, aqui é a demanda, tá? Aqui é preço, aqui é quantidade. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: isso aqui é um gráfico microeconômico, isso aqui não é escola austríaca em si. Isso é uma matematização posterior, feita por economistas influenciados por austríacos na escola de Chicago, na escola de Chicago, na escola de economia escolas de economia, né, faculdade de economia na Califórnia, o USLA, se eu não me engano, do Armen Achalian também, que é um economista armênio, economista de ascendência armênia, mais americano, né, dos Estados Unidos, que quando ele fez isso aqui, ele falou que ele se baseou na obra de Mises, tá? Então, a microeconomia é a teoria de valor e utilidade dos marginalistas, Menger, que é o primeiro economista austríaco, e os marginalistas foram totalmente absorvidos pela síntese neoclássica. Tá? O que é o seguinte: todo preço é um equilíbrio entre a oferta e demanda de bens. Eu já expliquei isso muito no curso. Mas, quando uma pessoa está disposta a vender, é porque ela entende o seguinte, que o preço quando ela está vendendo, é que o preço ofertado é maior que a utilidade marginal do dinheiro. Quando a pessoa está comprando, ela entende que aquele preço é menor que a utilidade marginal do dinheiro. Esse preço é o quê? É o valor pecúnia. Que a utilidade causada pela compra, quando eu compro, a essa utilidade, a minha satisfação em comprar é maior do que o dinheiro que eu estou dando. Quando eu estou vendendo, aquele dinheiro é maior do que o que eu estou vendendo, do que aquela coisa vale. Quando eu vendo algo, eu acho que o dinheiro vale mais do que a coisa que eu tenho. Quando eu compro algo, o dinheiro vale menos do que a coisa que eu estou comprando. Isso se encontra onde? No preço. O que pode aumentar os preços? O que pode aumentar o nível de preços? O que pode diminuir o nível de preços? A relação entre oferta e demanda. A oferta pode ter mais renda, a oferta tendo mais renda,
a demanda pode ter mais renda, a demanda tendo mais renda, ela aceita um preço maior, a oferta pode manter o preço, a oferta pode não conseguir vender naquele nível de preços e ter que ter uma capacidade produtiva maior. Isso tudo modifica o nível de preços da economia. Tá? Aumento de renda aumenta preços. Mesmo que a quantidade de dinheiro na economia seja a mesma. Mas se o nível de preço está maior, eu tenho que ter mais dinheiro circulando. Então, quando vocês veem que nem teve um palhaço aí que me mandou uma vez, mas tem uma correlação fraquíssima, inclusive. Mas sempre que você tem aumento da quantidade monetária, uma correlação, você tem aumento da inflação. Primeiro, isso não prova o que veio antes do ovo da galinha. Porque o aumento do nível de preços gera maior quantidade de dinheiro transacionado. Não, Léo, mentira. Bem, na Armênia, eu não tenho dinheiro aqui, minha carteira não está aqui, mas na Armênia, as notas são de 100 mil drams. As notas são de 1.000 drams, 5 mil drams, 10 mil drams. Tem notas de 100 mil drams e de 50 mil drams, de 500 mil drams. Quanto que é isso? 10 mil drams são 10 reais. 100 mil drams são 1.000 reais, 1.200 reais. Então, por quê? Porque o nível, a quantidade de pecúnia necessária aumentou. Só que quanto vale aquela pecúnia? Não sei, porque é tudo por preço relativo. Por quê? Porque você compra. Por que você compra uma Mercedes? Por que você compra um Chevrolet em vez de comprar uma Mercedes? Porque o Chevrolet é mais barato. Só que se o preço do Chevrolet ficar muito próximo da Mercedes, você vai comprar a Mercedes. Porque preço relativo, a coisa é cara ou barata em relação a outro produto, em relação a quanto você tem, em relação a quanto você pode comprar de outra coisa. Agora, você falar que o aumento da oferta monetária gera inflação, é por quê? É porque a demanda tem mais dinheiro e ela aceita preços maiores para comprar. Os consumidores têm mais dinheiro e podem comprar mais porque eles têm mais dinheiro. Porque caro e barato é em relação ao quanto você tem ou quanto você quer pagar. Se eu ganho mais, eu posso gastar mais, certo? Certo. Se todo mundo passar a ganhar mais, as pessoas vão começar a gastar mais. Mas é o seguinte, Léo, em que teoria austríaca? Progressão marginal consumir. Se você ganha mais, você gasta mais. Isso é austríaco. Muito bem. Mas se a demanda aumenta, a oferta pode manter o preço. Não, depende se ela vai querer investir. Depende se ela consegue investir. Depende se a quantidade de produto que ela consegue fazer é elástica a preço. Se ela consegue produzir mais com mais preço. Gente, não dá para produzir tanto mais carros de um ano para o outro só porque o preço aumentou. Demora 6 meses, demora um ano para eu construir novas fábricas. Demora 6 meses, demora um ano para eu construir alguns aviões, para aumentar a quantidade de passagem aérea disponível. Petróleo tem limitação, tem o cartel do petróleo também, mas enfim. E também tem que ver se o empresário acha que a demanda vai se manter. Você tem uma série de curvas para determinar preço, não é só quantidade de dinheiro. E veja, isso aqui pode acontecer mesmo sem um aumento monetário. Isso pode ser apenas que as pessoas estão gastando mais poupança. Que as pessoas não estão poupando. Isso pode ser porque, por exemplo, o governo parou de consumir 50% do seu salário e agora o seu salário dobra. Porque o governo resolve não cobrar mais impostos e o salário médio da população aumenta. A quantidade de dinheiro disponível aumentou. Só que isso é impressão monetária? Não é. Só que isso vai gerar inflação? Evidente que vai gerar inflação. Por quê? Porque próprio Mises diz, página 411, de Ação Humana, do Instituto Von Mises dos Estados Unidos, edição em inglês. Então, isso é inflação. Então não é só a base monetária. E outra coisa, volto aqui, M2 não é base monetária. Por que não é base monetária? Porque primeiro, o equilíbrio, o dinheiro é algo que você troca por bens. Por quê? Quando o camarada está vendendo um chocolate, ele está comprando dinheiro com uma barra de chocolate. Quando você está vendendo um carro, você está comprando dinheiro em troca do carro que você tem. E a pessoa que está comprando o carro em troca de dinheiro. Tá? Isso são transações de duas pontas. Beleza. A quantidade de dinheiro disponível e a quantidade de bens e serviços disponíveis, você faz a curva de os preços são o nível de preços, que os austríacos não concordam com esse nome, mas eles chamam de bens relativos e encaixes, tá? O nível de preços, a quantidade de dinheiro que existe a quantidade de dinheiro que existe, um equilíbrio com a quantidade de economia real. Aqui é economia real, aqui é economia financeira. Aqui você tem bens e serviços, aqui você tem bens e serviços financeiros. Esse equilíbrio determina o nível de preços do quê? De todos os bens. E esse nível de preços se mantém, o nível, mas, porque o carro pode subir de preço, mas as casas podem baixar.
Porque existe um equilíbrio entre a quantidade ofertada de bens e serviços e a quantidade ofertada de dinheiro. Isso é o equilíbrio, esse é o equilíbrio entre bens e serviços financeiros e bens e serviços reais da economia. A parte real da economia é tudo que não é dinheiro. A parte é tudo que você usa para consumo, que você não usa para adquirir outro bem, tá? E bens e serviços financeiros são coisas que você está utilizando para trocar por outros bens, tá? E aqui prestem muita atenção. O desequilíbrio entre bens e serviços financeiros, o que gera esse desequilíbrio? O que causa, qual é o agente causal? O que causa o desequilíbrio entre bens financeiros e bens econômicos, bens reais da economia? Gente, se tem uma quebra de safra, vai ter menos comida, menos grãos, e o custo disso aí vai aumentar porque existem menos disso aí, e a quantidade de dinheiro disponível é a mesma. Então o dinheiro vai ter menos, as pessoas que têm esses grãos e esses bens agrícolas vão pedir mais dinheiro para manter a receita, porque receita é igual a quantidade vezes o preço. As pessoas que estão vendendo trigo e milho precisam de uma determinada quantidade de dinheiro por mês. Se a quantidade que elas podem vender diminuiu, elas vão ter que aumentar o preço. Se eu preciso pagar 50 mil reais de um investimento e eu vendia 10 carros por 5 mil reais, e agora eu não tenho mais os 10 carros, a fábrica queimou, eu só tenho um carro, eu vou vender o carro por 50 mil. Evidentemente que não é elástico assim, mas elasticidade também tem que ser levada em consideração. Não sei se entende o que eu quero dizer? Eu tenho que aumentar o preço porque eu tenho contratos, eu tenho a rigidez de contratos, eu tenho obrigações a pagar, e aqui entra a utilidade marginal do dinheiro. O que eu preciso fazer com aquele dinheiro, da parte de vista do vendedor. Então, você uma quebra real da economia gera aumento de preços. Não, Léo, mas quando a economia entra em recessão, os preços diminuem. Sim, porque as pessoas não conseguem os encaixes. E a economia entra em recessão por quê? Normalmente porque há mais produção do que consumo. A recessão normalmente é do ponto de vista da demanda. A demanda não consegue absorver a oferta. E então, como a oferta não consegue vender em quantidade, ela diminui o preço. Ela diminuindo o preço, ela mantém a receita. Agora eu tenho 100 carros. Só que eu estava vendendo cada carro por 5. Agora eu não consigo. O que eu vou fazer? Eu estava vendendo 100 carros. Eu tenho 200 carros, eu vou vender cada um por 2,5. Eu vou diminuir o preço dos carros para atrair demanda, porque a demanda não tem receita. Muito bem, o desequilíbrio entre bens econômicos e bens financeiros ofertados gera disrupção do nível de preços, dos preços relativos. Qual o nome disso aí? Se o desequilíbrio leva a um aumento do nível de preços, nós temos inflação. Né? Se isso aqui eles são maiores, né? Se a variação de preços é maior que zero, eu tenho inflação. Se a variação de preços é menor que zero, eu tenho deflação. Não, Léo, é o aumento da base monetária. Não é. Leia a página 411 de Ação Humana. Se eu tenho esse desequilíbrio, eu vou ter um movimento inflacionário ou deflacionário. Não, Léo, mas tem um marqueteiro no Twitter que falou que inflação vem da palavra latina inflare. Não deve ter sido, mas tudo bem. Veio, tá, e daí? Bomba atômica, fissão atômica, significa quebrar o inquebrável, dividir o indivisível. Átomo significa indivisível. Fissão significa dividir, separar, quebrar. Fissão atômica significa separar o inseparável. Se inflação só pode ser o aumento da base monetária, porque inflare significa inflar e inflação tem que significar inflar a base, então fissão atômica não existe. Então a Guerra Fria foi uma mentira, então a usina nuclear de Chernobyl nunca explodiu, então aqui na Armênia não existe Metsamor, não tem essa lâmpada para acender aqui e fazer o meu vídeo. Tá? Gente, inflare pode ser inflação? Pode ser. Pode ser, vamos supor que as pessoas falam isso está certo. Por quê? Porque antes do advento da moeda fiat, a única forma de aumentar a quantidade de dinheiro circulante era por senhoriagem. Por quê? Porque o dinheiro era o ouro. Hoje o dinheiro são papéis fiat, que a própria economia mantém esse nível, esse equilíbrio. Porque a atividade econômica sobe, tem mais bens reais, e sobe os bens e serviços financeiros. Ah, Léo, mas a deflação seria boa porque você mantém os bens e serviços financeiros, você só cresce a economia real. O que você gera? Diminuição de renda. Renda relativa, você tem acumulação de renda, você não vai conseguir o aumento do reinvestimento, você não vai conseguir o problema da restrição orçamentária. As pessoas não vão conseguir aumentar a renda para fazer os bens reais, porque aí você vai ter ajuste deflacionário. É isso aqui. Tem muito mais bens e serviços não diminuir de preço, as pessoas, para que o empregador vai investir?
Para que ele vai produzir mais? E o que é a oferta de bens e serviços financeiros? Pessoal, o jabá aqui, hein? Black Friday, cupom de 20% até dia 24/11, 11 horas da manhã, ou as 30 primeiras pessoas, certo? Dia 24/11 do dia de 2025, evidentemente, tá bom? Tá? Vamos lá. O que é oferta de dinheiro? O que é oferta de dinheiro? Para os austríacos, tá? O que é oferta de dinheiro? É dinheiro à vista, ou seja, perfeitamente líquido. Um CDB, porque o que é M1? M1 é todo o dinheiro à vista. Então, M1 seria mais ou menos a oferta monetária, não a quantidade monetária, tá? Porque base monetária é a quantidade de dinheiro que existe. Isso é M0. M1 seria a oferta realmente monetária. Porque é dinheiro à vista. M2 é dinheiro à vista, tá? Isso não poderia ser igualdade, isso teria que ser pertencimento. Mas vamos fazer a igualdade só para vocês entenderem. M2 é M1 mais CDB e poupança, caderneta de poupança, tá? O que é um CDB, o que é uma caderneta de poupança? Isso aqui é um título de dívida. Gente, isso não é dinheiro. Isso é o quê? Isso é um bem substituto ao dinheiro. Por quê? Se eu tenho 100 reais guardados, se eu tenho 50 mil reais guardados, se eu tenho 1 milhão de reais guardados no meu bolso, por que eu guardo isso? Porque eu quero reservar valor para o futuro. Isso é o quê? Esse dinheiro que está guardado, ele é M1. Por quê? Porque eu posso usar a hora que eu quiser. Só que eu não quero usar, mas eu posso usar. Se eu pego esse dinheiro e deixo, ele é M1, ele faz parte da base monetária, mas ele não está em circulação de fato. Ele é à vista, você pode usar a hora que quiser. Esse dinheiro pode ser ofertado a qualquer momento, certo? Certo. Mas a hora que esse dinheiro vai para um título de dívida, eu compro um CDB, eu deixo na poupança, eu ponho no banco pagando juros, ele vira um título de dívida, o quê? Bancária. Crédito, depósito bancário. Certificado de depósito bancário. Esse dinheiro não é mais meu. Esse é dinheiro futuro. Futuro. Ele não está. Eu já ofertei. Ele diminui a oferta de dinheiro. Ah, Léo, mas o banco pode emprestar. O banco pode emprestar e ele vai emprestar, provavelmente. Mas para emprestar, alguém se compromete, alguém vai utilizar para a compra, muito bem, para comprar, para investir, não sei o quê, mas alguém no futuro, 12 meses, 60 meses, vai devolver esse dinheiro. Para quem? Para cá. E um pouco para o banco, porque vai pagar os juros, certo? Então, esse dinheiro que entra na economia agora, não há o aumento da oferta de dinheiro. A oferta de dinheiro se mantém. Então, você usar M2, você está fazendo dupla contagem, porque a oferta de dinheiro se mantém. Léo, tem um multiplicador bancário. Só que o multiplicador bancário, a reserva fracionária, ela não altera isso aqui. Por quê? Porque o cara que está pegando dinheiro emprestado, mesmo pelo multiplicador bancário, ele vai comprar da economia real. E a economia real vai ter que produzir. Então, a oferta de bens financeiros e de bens econômicos se mantém. E mesmo que você tenha um pouco mais de bens econômicos agora, daqui a um tempo, ele vai ter que repagar. Porque se eu peguei R$ 2.000, se eu peguei R$ 1.200 hoje, eu peguei R$ 1.000 hoje no banco. Eu peguei R$ 1.000 hoje no banco, certo? Eu vou pagar em 10 parcelas, eu vou pagar em 12 parcelas de 100, né? Porque já está com juros. Vai dar 1.200 no total. Peguei 1.000 hoje no banco. Então a quantidade de dinheiro que eu tenho disponível é 1.000. Hoje, né? Na verdade é 2.500, tá? Porque eu tenho meu salário de 1.500 mais 1.000 hoje. Só que até dezembro do ano que vem, qual vai ser a minha média de dinheiro que eu vou ter durante os meses, até dezembro do ano que vem? Eu vou ter mais 12 vezes 1.500, né? Um ano de salário, tá? 12 vezes 1.500, eu vou ter 1.800, eu vou ter R$ 18.000 mais os 1.000 que eu peguei emprestado, certo? Então eu vou ter R$ 19.000 durante 12 meses, já com empréstimo, certo? Certo. Mais ou menos. Por quê? Porque cada mês eu vou tirar R$ 100. Não vou? Vou. Então eu vou tirar 1.200. Não vou? Vou. Quanto que eu vou ter disponível? 16.800 para eu gastar no ano enquanto eu pago o empréstimo. Eu vou ter 16.800. Mas espera, 16.800 é menos que meu salário. Meu salário é 1.500. Sim. Por quê? Porque você tem que repagar o empréstimo, meu filho. Você tem que repagar o empréstimo. Empréstimos são pagos.
Empréstimos são pagos? Então quem está criando esse dinheiro? A economia. O que é isso? Adiantamento. Só. Empréstimo e títulos de empréstimos são serviços financeiros de adiantamento de renda futura. Só isso. É uma forma de ofertar dinheiro, hoje e reduzir no futuro. No médio e longo prazo, a maioria dos empréstimos são médios, né, de 1 a 2 anos, você só está reduzindo a quantidade de dinheiro, maioria em volume, né, porque em quantidade deve ser financiamento bancário, financiamento de casa, mas ao longo do tempo você vai diminuindo o consumo. E outra coisa, M2, M2 não é um empréstimo, M2 é o dinheiro que está parado. Só que o importante é o M1, porque isso aqui vira M1. Então, se vocês falassem ainda de M1, tudo bem, só que oferta monetária é só M1. M2, M3, que é título financeiro, você emprestar dinheiro via debenture ou um outro título particular para empresas, você está dando dinheiro na mão da empresa para a produção, beleza, ela vai demandar também bens e serviços para sua produção, esse tipo de coisa, mas tudo bem. Mas esse dinheiro, essa oferta, já foi consumida pela empresa. Isso não muda a oferta monetária. Isso vai. Você já usou, a oferta já foi feita. Você já usou o dinheiro. A oferta monetária é essa. A demanda monetária é a outra ponta. E depois a empresa vai devolver. Tá? Então parem com essa palhaçada que M2 é igual ao aumento da base monetária. Parem com essa palhaçada também que vocês misturam Milton Friedman com escola austríaca, que é completamente diferente, principalmente nessa questão monetária, de que a inflação é a todo momento fenômeno monetário. É, mas Friedman sabe o que ele está fazendo. Ele está falando que MV é igual a PY. Nível de preços vezes a economia é o PIB nominal. MV é a quantidade de dinheiro existente vezes a sua velocidade de circulação. Em velocidade de circulação, Milton Friedman ainda usava como constante. Hoje, nós sabemos que esse V tem que ser levado para a liquidez para que isso aqui continue sendo verdade. Por quê? Velocidade de circulação é só quanto o dinheiro troca de mãos. Só que hoje dá para nós entendermos como um índice de liquidez quase, tá? Então nós temos que PIB nominal é igual à quantidade de dinheiro que existe vezes quanto ele troca de mãos. Isso aqui é uma tautologia, isso aqui é uma igualdade contábil. Quando Milton Friedman fala que inflação é um fenômeno monetário, por quê? Porque Y caindo, que é a quantidade da economia real caindo, o nível de preços o nível de preços aumenta para que a quantidade de dinheiro e velocidade de circulação da moeda se mantenha. Só que, por que é o fenômeno monetário? Porque manter a velocidade de circulação da moeda é manter o dinamismo econômico. Por mais que o PIB caia, é você manter salários, é você manter uma certa capacidade de compra da população. Como você mantém isso? Mantendo a oferta de moeda. Isso aumenta o nível de preço? Aumenta, mas isso possibilita que as pessoas continuem consumindo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma consequência da ideia austríaca de encaixes. Deflação destrói empregos. Deflação tem custo social. Não adianta as coisas continuarem custando menos, ou a mesma coisa, ou até menos, se as pessoas não têm emprego. Se as pessoas estão liquidando a sua posição em imóveis, em carros, em ouro, em Bitcoin, porque elas não têm dinheiro para comprar as coisas porque a renda diminuiu. Tá bom? Bem, pessoal, hoje eu tava bravo porque eu tava fazendo a live, nada funcionou. E na live o pessoal continuou perguntando isso. E eu quero que seja a última vez que eu fale dessas coisas dessa forma. Base monetária não é M2, tá bom? Inflação não é aumentar a base monetária, tá? Não é. Pessoal, vejam aí o curso, tá bom? Veja aí, para 30 pessoas apenas esse cupom BF20. O link do curso está na descrição. Cupom de 20%, do dia 22 de novembro, né, que foi ontem, até dia 24 de novembro, segunda-feira, às 11 horas da manhã, certo? Apenas para 30 pessoas. Corram lá, tá certo? Um abraço, fique com Deus.